novena a Nossa Senhora Auxiliadora, Maria, auxílio dos cristãos, a invocação dos tempos difíceis. Segundo dia, mais uma batalha, vencida sob o patrocínio de Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração à Nossa Senhora Auxiliadora composta por São João Bosco. Ó Maria, Virgem poderosa, vós sois a grande e ilustre proteção da Igreja. Vós sois o maravilhoso auxílio dos cristãos. Vós sois terrível como um exército em ordem de batalha. Vós somente haveis destruído as heresias em todo o mundo. Vós, nas angústias, nas lutas e dificuldades da vida, vós, nos perigos, defendei-nos do inimigo. E na hora da morte, acolhe nossa alma no paraíso. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham pela Web TV, Jesus ao Centro. Estamos na novena a Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, a invocação para os tempos difíceis. A intenção geral é pelo apostolado educacional, em suas necessidades espirituais e temporais, pelo entendimento dos católicos, não só da nossa paróquia, mas de todos os católicos, pela necessidade e urgência da educação católica. E pedimos também pelos benfeitores do apostolado educacional, para que tão logo possamos construir a nossa primeira escola católica em Franco da Rocha. Quero recordar, sempre apoiado em São João Bosco, as disposições de alma para esta novena e, claro, qualquer outra que você fizer, em especial a Nossa Senhora. O propósito de comunhão e confissão, assim que possível. O propósito de fazer uma oferta para o apostolado educacional e reavivar nesse tempo ainda mais a sua fé no Santíssimo Sacramento e na Virgem Maria. O tema deste segundo dia, mais uma batalha vencida sob o patrocínio de Maria Santíssima. Nós vamos nos reportar ao final do século XVII, mais precisamente no ano de 1683. Mais uma vez, os turcos investem contra a Europa cristã, e dessa vez, através da Áustria, e durante o pontificado de Inocêncio XI. O pontífice, mais uma vez, convoca a Santa Liga dos Povos Católicos para defender e salvar a cristandade. A ameaça daquela invasão tratava-se de uma aliança entre o conde húngaro Américo Tokoli e o Império Otomano e o seu sultão Maomé IV. O sultão, apoiado num desejo milenar de conquistar, e não só conquistar, destruir a Europa católica. E aquele conde húngaro, desejoso de ter os senhorios de toda a Áustria, pela qual ele nutria um ódio particularmente religioso. A Áustria era católica, o que fazia dela uma grande muralha de proteção para a Europa contra a invasão muçulmana. O conde, naquela altura, era adepto do protestantismo que se alastrava por toda a Europa. Cerca de 150 anos antes, a Hungria tinha sido assumida pelo reino austríaco para protegê-la das ameaças muçulmanas que estavam sempre circundando a Europa. Ontem nós vimos
no Golfo de Lepanto. Hoje nós estamos vendo nas mediações ali da Áustria e da Hungria. Porém, com o alastramento do protestantismo, os próprios húngaros, comandados pelo referido conde, entregam seu país em troca do esmagamento da Áustria católica. Naquele tempo, o imperador austríaco Leopoldo I de Habsburgo, ele tinha trabalhado e insistido na manutenção da paz. Mas de que modo ele era visto pelos otomanos? Como um homem fraco. E o sultão Maomé IV, entendendo aquilo como fraqueza do imperador, decide partir para a conquista de Viena, o que o sultão naquela ocasião julgava que seria o golpe mortal desferido contra toda a cristandade. Uma vez em Viena, conquistaria o restante da Europa. As legiões de muçulmanos foram convocadas desde a Ásia até a África. Eram tropas que marchavam naquela direção. Os cálculos menores, naquela ocasião, consideram 200.000 homens prontos a invadir a Europa e cerca de 300 canhões. O exército marchava em direção à Europa com ares de triunfo. Era então Inocêncio XI a governar a igreja desde 1676 a 1689, que na ocasião era reverenciado também pelo povo católico como um homem santo. O Papa, sentindo o perigo, fez de tudo para ir em socorro da Áustria. Ele fez uma súplica paternal e naquela ocasião ele encontra a resposta de quem? De João Sobieski, naquela ocasião rei da Polônia, que também viu naquela ameaça otomana uma futura ameaça também ao seu reino. Uma vez tendo invadido a Áustria, eles se dirigiriam também à Polônia católica. Então, as exortações do Papa, unidas àquela percepção do rei, o que fazem naquele momento? Revigoram ainda mais o seu espírito de cavaleiro cristão. Avançando sobre Viena, por onde os turcos passavam, devastavam tudo. Quando não faziam escravos, matavam. Violavam as mulheres, matavam as crianças, os soldados então nem se fala. E as cidades por onde eles marchavam iam sendo uma a uma vítima dos horrores próprios de uma batalha contra bárbaros. O rei estava preparando para descer até Viena desde a Polônia. E no caminho, o que ele faz com os seus soldados? Ele passa em Częstochowa, que é mais ou menos como, para nós católicos do Brasil, o Santuário de Aparecida. Częstochowa é o santuário nacional da Polônia. E ali, o rei, com as suas tropas, o que ele faz? Ele para diante de Nossa Senhora, diante da Mãe de Deus, pedindo a sua bênção para aquele combate, que não se tratava da defesa de um estado ou de uma cidade, mas da própria fé. Era um combate em nome da fé. E ali o rei consagrou todas as suas tropas a Nossa Senhora, enquanto as hordas muçulmanas já atacavam e sitiavam Viena. Você sabe muito bem que o deslocamento, principalmente com tropas, naquela ocasião, demorava semanas, quando não meses. Pois bem, o Papa, ele ordena, e não só ordena, ele envia uma soma muito grande de dinheiro para que o rei partisse sem demora com as suas tropas e capitaneasse
o exército católico. Outros príncipes estavam mandando também números de soldados católicos. E, ao mesmo tempo, o Papa dá uma ordem para que em todas as igrejas da Europa, naquela ocasião, o Santíssimo Sacramento fosse exposto. Dia 12 de setembro de 1683, guarde bem essa data, chegava nas imediações de Viena o rei da Polônia, João Sobieski, ao qual se uniram as outras tropas. Eram cerca de 84 mil homens contra 170 mil das tropas inimigas. Na madrugada daquele mesmo dia, o rei, com todo o seu estado maior, ou seja, com todos os outros príncipes e capitães que ali estavam, assistia à missa, celebrada por um capuchinho que tinha sido enviado pelo Papa Inocêncio XI. O próprio rei serviu como coroinha naquela missa. E no término da missa, na bênção dos exércitos, o frei que tinha celebrado a Santa Missa disse ao rei: em nome do Santo Padre vos digo que a vitória é vossa se tiverdes confiança em Deus. O rei, então, ao preparar-se para o combate, gritava em alta voz para que todo o exército ouvisse: avante, vamos vencer o inimigo, com plena confiança na proteção do céu e com a assistência da sempre Virgem Maria. Todos tinham em mente lutar não por uma cidade, mas por toda a cristandade. Viena, àquela altura, já estava resistindo o cerco há 2 meses. Todos, ao interno da muralha da cidade, haviam tomado a sua defesa. Inclusive, cerca de 700 estudantes que foram capitaneados pelo próprio reitor, e os professores formavam 3 destacamentos naquele combate e naquela defesa. Ao saberem da aproximação, já estavam extenuados, 2 meses defendendo a cidade, já estavam cansados, mas ao saberem da aproximação dos exércitos dos príncipes católicos comandados por Sobieski, um novo ânimo invadiu a cidade de Viena. A luta decisiva se daria, portanto, naquele domingo, dia 12 de setembro. O general das tropas inimigas, Mustafa, decidiu que uma parte do exército continuaria atacando as muralhas a fim de entrar na cidade. E a outra, o que faria? Iria combater os exércitos que iam chegando das montanhas para defender Viena. As tropas inimigas ficaram aterrorizadas com a quantidade de soldados que desciam durante a noite. Se faziam ver as fogueiras, as tochas que brilhavam sobre as montanhas. Naquele dia a batalha durou cerca de 8 horas, sendo que às 6 horas da tarde os turcos batiam em retirada e o seu acampamento caía nas mãos dos cristãos. Naquele dia, são diversos fatos, né? Mas naquele dia, cerca de 500 crianças católicas que tinham sido aprisionadas pelos turcos como escravas, foram libertas e assumidas pelo bispo de Neustadt, que tomou para si aquelas 500 crianças, o seu sustento e a sua educação. Ao término da batalha, o rei envia um comunicado ao Papa com as palavras: chegamos, vimos, Deus venceu. Naquele mesmo ano, o Papa inscrevia o dia 12 de setembro como a festa do Santíssimo Nome de Maria, porque os soldados foram para aquela batalha pronunciando os nomes de Jesus e de Maria. A festa, portanto,
do Santíssimo Nome de Maria recorda aquela batalha de Viena e a expulsão, ali começava a expulsão definitiva dos muçulmanos da Europa. Nós temos ainda tantas outras batalhas que contaram com o patrocínio de Nossa Senhora. A vitória foi alcançada graças a Nossa Senhora. Você viu que o exército inimigo tinha mais que o dobro dos exércitos católicos. E, no entanto, quem bate em retirada é o inimigo. Aquela batalha, aquela defesa da fé católica foi entregue a Nossa Senhora. Nós temos tantas outras batalhas. Eu cito duas, não vou contar a história, apenas para curiosidade de quem assim desejar estudar e conhecer. Uma, no ano de 722, no norte da Espanha, Nossa Senhora em Covadonga milagrosamente interveio numa outra batalha, que os católicos ali eram uma minoria absoluta contra um exército numerosíssimo de turcos, de muçulmanos. E Nossa Senhora realiza um milagre que ali vai começar toda a expulsão muçulmana e a formação de um império católico, né? A Espanha católica, Portugal católico, que depois vão trazer a fé católica para a América Latina e para o Brasil. Aquela batalha se deu no ano de 722. Um pequenino exército saiu vitorioso, dali começa toda a reconquista, toda a expansão católica pela Península Ibérica, graças a Nossa Senhora. Hoje lá está o santuário a ela atribuída. Nossa Senhora imperatriz e libertadora da Espanha. E aqui no Brasil também, no ano de 1649, na Batalha de Guararapes, que a vitória contra a invasão protestante no nordeste do país. Mais uma vez, a vitória é atribuída a Nossa Senhora. É uma história muito bonita que vale a pena os católicos saberem. Ali, alguns dizem que está a fundação do Exército Brasileiro e Nossa Senhora foi declarada por ocasião daquela batalha generalíssima do Exército Brasileiro. Então, mais uma batalha, mais tantas batalhas vencidas sob o patrocínio de Nossa Senhora, que vem em socorro, que vem em auxílio da cristandade, da igreja ameaçada pelo inimigo. Então, isso serve para nós, primeiro, pedirmos a ela a graça de reavivarmos em nós este espírito de combate, esta alma de combate pelos verdadeiros valores, pelo valor da fé, pelas coisas sobrenaturais, pela religião instituída, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, recorrer a ela. E quando nos sentimos intimidados pelo inimigo, suplicar que ela venha logo em nossa defesa, que ela venha logo em defesa das nossas famílias, que ela venha logo em defesa da Santa Igreja. Nossa Senhora, portanto, a auxiliadora dos cristãos, a invocação dos tempos difíceis. Vamos encerrar a nossa novena com a bênção final, a bênção de Maria Auxiliadora. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livra-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Maria Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Maria Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Maria Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Senhor, escutai a minha oração.
e pela Mãe de Deus, chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus onipotente e eterno, que por obra do Espírito Santo preparastes o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria, para que fosse uma digna habitação para o vosso Filho. Concede a nós, que nos alegramos pela sua memória, de sermos libertos por sua intercessão dos males presentes e da morte eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.